Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises aprofundadas. É fantástico ter a companhia de todo mundo hoje para destrinchar as informações mais cruciais do momento. Nosso grande objetivo nessa explicação é conectar aqueles eventos globais gigantescos que dominam as manchetes com os impactos locais, aqueles que a gente sente no nosso dia a dia, sabe? Vamos entender juntos como as peças desse imenso quebra-cabeça mundial se encaixam, indo da alta geopolítica internacional até a nossa cultura local. Bom, vamos mergulhar nisso. Tudo começa com essa declaração fortíssima de Donald Trump, classificando como totalmente inaceitável a resposta do Irã a uma proposta de paz que havia sido mediada por Washington. Para dar um contexto, o Irã fez uma contraproposta exigindo o fim imediato do bloqueio naval americano e a suspensão total das sanções, oferecendo em troca apenas algumas concessões sobre o seu urânio enriquecido. Mas essa tentativa de acordo bateu num muro contundente, o que, de cara, já gera uma onda de incerteza no mundo todo. E é justamente essa incerteza que guia o nosso roteiro de hoje. Primeiro, tensões globais e mudanças no mercado. 2. A disputa pela PEC da anistia. 3. Meio ambiente e investimentos em IA. 4. Um alerta raro de saúde. E 5. Os holofotes da Copa do Mundo. Vamos nessa? Parte 1. Tensões globais e mudanças no mercado. $104. Esse é o impacto prático e imediato daquele impasse que a gente acabou de ver. Com a tensão entre Estados Unidos e Irã e as novas sanções americanas sobre o petróleo iraniano vendido para a China, o preço do barril simplesmente disparou. E claro, num efeito dominó clássico, os mercados emergentes sentiram o golpe na hora. Aqui no Brasil, isso causou uma queda imediata do Ibovespa, que foi lá para casa dos 181.908 pontos, e fez o dólar dar aquela ajustada, fechando cotado a R$ 4,89. O mundo inteiro literalmente prende a respiração quando o petróleo se move dessa forma. E as mudanças geopolíticas gigantes não param por aí. Tem um outro movimento massivo acontecendo. O plano do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de zerar a dependência financeira e militar do seu país em relação aos Estados Unidos na próxima década. Só para colocar em perspectiva, hoje esse apoio gira em torno de 3,8 bilhões de dólares anuais. A estratégia agora envolve aprofundar os laços com os países do Golfo. É uma alteração tremenda no equilíbrio de forças e na dinâmica das alianças no Oriente Médio. Parte 2. A disputa pela PEC da anistia. Trazendo o foco para o nosso clima político doméstico, isso ilustra de forma brilhante a sequência cronológica dos fatos recentes. A linha do tempo começa com os eventos do dia 8 de janeiro de 2023. Avançando um pouco, o Congresso aprovou a chamada Lei da Dosimetria, que visava reduzir as penas aplicadas aos condenados. Só que, na sequência, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a eficácia dessa lei. E qual foi a resposta? Imediatamente após a suspensão, a oposição começou a impulsionar com força a PEC da anistia, tentando conceder um perdão amplo através de uma emenda à Constituição. E num ambiente político tão intensamente polarizado, o nosso ecossistema de informações também acaba exigindo respostas muito robustas. Com o ciclo eleitoral se aproximando, 24 dos maiores veículos de mídia do país, entre jornais, TVs e portais, uniram forças no chamado Projeto Comprova. O objetivo dessa força-tarefa inédita é focar em monitorar, checar e combater a rápida disseminação de notícias falsas e rumores nas redes sociais. É um esforço gigantesco para tentar manter a estabilidade da informação para o eleitor. Parte 3. Meio ambiente e investimentos em inteligência artificial. Para a gente entender direito para onde o dinheiro está fluindo, olha só o contraste entre essas duas movimentações financeiras. De um lado, o Brasil lançando um plano soberano de 10,5 bilhões de reais via instituições como o BNDES e FINEP para desenvolver inteligência artificial em setores vitais, como máquinas agrícolas autônomas e diagnósticos de saúde. Do outro lado, o capital estrangeiro, com a China injetando 6 bilhões de dólares no Brasil em um único ano, sacudindo o varejo e a indústria de veículos elétricos através de gigantes como Shen e BYD. Mas claro, todo esse desenvolvimento tecnológico precisa andar de mãos dadas com a sustentabilidade. E aqui temos um dado super positivo. Em 2025, o Brasil reduziu o desmatamento em notáveis 42%, muito impulsionado justamente pela integração de tecnologia e controle no agronegócio. É uma grande vitória. Porém, devido ao nosso tamanho continental, o Brasil ainda responde por 37% de toda a perda florestal do planeta. Ou seja, por mais que a gente esteja avançando, o desafio climático continua sendo uma subida bem íngreme. Parte 4. Um alerta raro de saúde. Mudando totalmente de engrenagem, vamos falar de algo que a natureza nos trouxe recentemente e que parece cena de filme. O alerta da vez é o hantavírus, uma doença transmitida aos humanos pelo contato com fluidos de roedores.
Tivemos um surto que assustou o mundo porque aconteceu no navio de cruzeiro MV Hondius, totalmente isolado no Atlântico. A situação ficou tão dramática que médicos britânicos precisaram literalmente saltar de paraquedas na remota ilha de Tristan da Cunha, só para entregar cilindros de oxigênio vitais para os pacientes a bordo. Agora, o que chama mesmo atenção aqui, e o motivo pelo qual as autoridades ligaram o alerta máximo, é o seguinte: o hantavírus normalmente não passa facilmente de pessoa para pessoa. Contudo, os cientistas estão monitorando a forte suspeita de que esse surto no cruzeiro envolveu a cepa antes do vírus. Essa variante específica permite contagem entre humanos por meio de contato prolongado, o que, sem dúvida, acendeu todas as luzes vermelhas na Organização Mundial da Saúde. E a preocupação ganha muito peso quando olhamos para este número: 38%. Essa é a altíssima taxa potencial de letalidade da doença quando ela afeta o sistema cardiopulmonar. Mas, pausa para respirar, pessoal, podemos trazer um pouco de tranquilidade para a nossa realidade local. O Ministério da Saúde aqui do Brasil já confirmou que essa cepa Andes não está circulando nacionalmente e que o risco global permanece muito baixo no momento. Não há nenhum sinal de uma nova pandemia, felizmente. Parte 5. Os holofotes da Copa do Mundo. Indo para um assunto mais cultural e um pouco mais leve, os preparativos para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor. Mas o caminho até lá não é só festa. As seleções já estão lidando com obstáculos reais. Um exemplo claro é a tensão da equipe dos Estados Unidos com o meio-campista Johnny, que vai precisar de cirurgia, gerando uma baita preocupação sobre se ele vai estar 100% recuperado a tempo do torneio. E enquanto os médicos cuidam dos atletas, as cidades-sede já estão operando em força máxima de planejamento. Vejam só a transformação impressionante que está acontecendo em Kansas City, lá no meio oeste americano. A cidade está gastando centenas de milhões de dólares para se consolidar como a verdadeira capital do futebol dos Estados Unidos. Eles vão receber simplesmente Argentina, Inglaterra e Holanda. O plano inclui expandir o gigantesco complexo Power & Like, revitalizar o famoso distrito histórico de jazz e, claro, um preparo intensivo da culinária local. Já estão até avisando as famílias e comitivas europeias para se prepararem para as porções absurdamente gigantescas do tradicional churrasco americano deles. É uma colisão cultural fascinante, movida pelo esporte. O que nos traz de volta ao ponto central da nossa jornada de hoje. Como essas enormes ondas globais moldam a realidade das nossas vidas locais diárias. Pensem bem, vimos como uma decisão tomada na Casa Branca muda o valor do dinheiro na nossa carteira. Vimos bilhões em inteligência artificial tentando salvar as nossas florestas, mutações raras de vírus exigindo paraquedistas no meio do oceano, os desdobramentos intensos nas cortes supremas do país, até chegar nos temperos do churrasco americano, se adaptando para receber astros da Copa. O nosso mundo está mais entrelaçado do que nunca. E aí, de todas essas conexões que exploramos, qual deixou todo mundo aí do outro lado mais surpreso? É fundamental a gente manter essa curiosidade acesa. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.